Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa Escolha Jesus. Estamos iniciando o curso Teologia para o Tempo Presente. Se você está querendo conhecer com propriedade a Bíblia Sagrada, então você está no lugar certo. Eu te convido, vem comigo porque iremos iniciar. Eu sou o professor Daniel Braga e o tema de hoje será a Teologia das Escrituras Sagradas. Bíblias em mãos, eu costumo utilizar duas versões bíblicas. Eu utilizo a Bíblia Thompson e também utilizo a Bíblia King James 1611 atualizada. São duas Bíblias que eu considero maravilhosas para o estudo da Palavra de Deus. Como a Bíblia é um livro sagrado, para que nós possamos entendê-la, nós precisamos falar com o Criador. Eu te convido, onde você está, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o Eterno. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, gratos te somos pelas bênçãos concedidas nas nossas vidas. Agora iremos te dar a tua palavra. Queremos te pedir entendimento dos aos céus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, palavra de Deus, essa preciosidade, esse livro maravilhoso, ele é dividido entre Antigo e Novo Testamento. Quando começamos a ler ela, a gente se depara com os 5 primeiros livros. Estes 5 primeiros livros são conhecidos como Pentateucos, foram escritos por Moisés. Chegando no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. Agora, algo interessante, que entre o primeiro escritor da Bíblia, que foi Moisés, até o último, que foi João, nós temos um período de aproximadamente 1.600 anos, onde 40 autores escreveram os escritos que estão na Bíblia. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e uma parte dele em aramaico. Já o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. O Antigo Testamento, ele possui 39 livros. Já o Novo Testamento, ele possui 27 livros, totalizando 66 livros. Uma curiosidade, toda a Bíblia, ela tem 1.189 capítulos e também 31.102 versículos. Porém, no início não havia nem capítulos, nem versículos. Ou seja, cada livro, ele continha um texto único. Somente no século XIII é que veio a divisão, primeiramente por capítulos e posteriormente por versículos. Como é que a Bíblia foi dividida por capítulos? Ela foi realizada pelo arcebispo Estevão Langton e pelo cardeal Hugo de Santo Caro. Já no ano de 1548, veio a divisão em versículos e ela foi realizada por Robert Estienne. Porém, você deve ter percebido que existe a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Eu irei explicar para você a diferença entre essas duas Bíblias. Só que vale ressaltar que toda a escrita da Bíblia é igual. Independente de religião, toda a escrita da Bíblia é igual. A Bíblia Católica, ela possui 72 livros, ou seja, 6 livros a mais. Já a Bíblia Protestante, ela possui 66 livros. Os 6 livros a mais que contém na Bíblia Católica, os especialistas, os teólogos, os eruditos, eles consideram livros apócrifos e eles também chamam eles de livros ocultos. Como é que eles chegaram a essa conclusão, para chamar tais livros de livros ocultos? Primeiramente, que no final do primeiro século, os rabinos judeus, eles se reuniram e consideraram os livros canônicos somente os livros escritos em hebraico e que remontassem ao tempo do profeta Esdras. Assim, eles excluíram todos os livros apócrifos. E os livros apócrifos não é somente os 6 livros, tem muito mais livros apócrifos. E todos eles foram considerados sem inspiração. E o próprio Paulo, em sua palavra, ele fala sobre a sabedoria judaica, quando ele fala que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E após isso, os cristãos primitivos também tiveram a mesma compreensão dos judeus e eles acabaram também excluindo os livros apócrifos, ficando somente com os livros canônicos. E os livros apócrifos eles foram considerados totalmente sem inspiração divina.
porque eles abordavam temas absurdos, ou seja, eles falavam sobre magia, eles falavam sobre oração pelos mortos e falavam até mesmo sobre bruxaria. No ano de 1545 até o ano de 1563 foi realizado o Concílio de Trento. Preste bem atenção, o que foi que aconteceu no Concílio de Trento. Os 6 livros que entraram na Bíblia Católica, eles foram adicionados neste concílio. E a partir desse momento, esses livros foram chamados de deuterocanônico, ou seja, significa canonizado posteriormente, porque só foram adicionados séculos depois. E quais são esses livros chamados de deuterocanônicos? São os livros de Tobias, o livro de Judite, livro de Sabedoria, livro de Eclesiástico, livro de Baruque, livro de Macabeus 1 e 2 e parte do livro de Daniel e do livro de Esther. E especialistas, eles entendem que tais livros, esses livros que são os apócrifos, eles podem ser utilizados. Mas como que eles podem ser utilizados? Somente no contexto histórico. Mas nunca se deve utilizar esses livros como base doutrinárias. Uma curiosidade, no início, a Bíblia ela foi escrita em papiro. Depois ela passa a ser escrita em pergaminho, até chegar em nossas mãos com esse acabamento extraordinário, como ela está aqui maravilhosa. E o eterno Deus, ele inspirou muitos homens a escreverem a sua palavra. Ele inspirou reis, ele inspirou líderes, estadistas, rabinos, médicos e discípulos. E a Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. Ela já foi traduzida para mais de 2.500 línguas e dialetos. E aconteceu algo assim maravilhoso no ano de 1645. No ano de 1645, um jovem de apenas 17 anos iniciou a primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Seu nome? João Ferreira de Almeida. A Bíblia é um livro assim espetacular, onde já foram feitas várias e várias teses de doutorado se baseando em seus ensinamentos, como também muitos analfabetos aprenderam a ler através dela. Eu mesmo conheço uma pessoa que aprendeu a ler através da Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, nós nos deparamos com os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Os 3 primeiros são considerados sinóticos, ou seja, semelhantes. Existem várias histórias que são semelhantes entre esses livros. Somente o último evangelho, que é o de João, que mostra alguma coisa assim diferente. Então ele não é considerado sinótico. Agora eu te convido neste momento a nós abrirmos nossas Bíblias e estudarmos um pouco. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro já fica lá no finalzinho da Bíblia, já fica ali já chegando em Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, na minha versão, na Bíblia King James, fala assim: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui nos mostra que a Bíblia ela tem inspiração divina. Homens santos escolhidos para assim falarem do amor de Deus. Ou seja, a Bíblia não é ditada. A Bíblia foi inspirada e o homem escreveu e trouxe para nós nos dias de hoje. Quando voltamos aqui um pouco para o livro de João, João capítulo 5, versículo 39. João é o 4º evangelho, aquele que não é sinótico. Então, 4º evangelho, capítulo 5, o versículo é o versículo 39. João capítulo 5, versículo 39 diz assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. A Bíblia Sagrada, ela mostra que seu personagem principal é Jesus Cristo. E conhecendo a vida de Jesus Cristo, nós seremos conduzidos à salvação.
Ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por intermédio de Jesus. Só existe salvação em nome de Jesus. Agora vamos um pouco para o Antigo Testamento. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías. Isaías, que é um profeta maior, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Agora na versão Thompson, diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém? Bem, meus queridos, tentaram destruir a Bíblia Sagrada na Idade Média, mas a promessa é que ela permanecerá eternamente. A Bíblia ela vai permanecer eternamente. Sempre nós teremos ela, porque ela é que nos guia deste mundo escuro para o caminho da salvação. Já que estamos aqui em Isaías, vamos ler também o versículo de Isaías, capítulo 40, o versículo 22, que diz assim: 22: Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Uma verdade que aqui está escrita no livro de Isaías. Aqui ele fala que Deus ele está sentado sobre o círculo da terra. Na King James fala sobre a cúpula, e em outras versões fala sobre as redondezas da terra. Ou seja, aqui prova que a terra é redonda. O homem só descobriu que a terra era redonda há séculos atrás, poucos séculos. Porém, muito antes de Cristo, o profeta Isaías já falava que a terra era redonda. Então, só precisava o homem ter estudado a palavra de Deus para saber que a terra é redonda. E Deus ele tem uma bênção especial para ser derramado sobre você que está estudando a Bíblia Sagrada. Você que está participando desse curso Teologia para o Tempo Presente. E essa bênção maravilhosa está no último livro da Bíblia. Está lá no livro escrito pelo apóstolo João. Está no livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E o versículo é o versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado, quando ele fala que bem-aventurados são pessoas felizes, pessoas abençoadas. Então, todo aquele que tira tempo para ler a palavra de Deus é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada. Então, Deus, ele quer derramar bênção sobre todos aqueles que estudam a sua palavra. Então, estude a palavra de Deus. Hoje nós estamos passando por momentos de refrigério. E em momentos de refrigério nós precisamos estudar a sua palavra. Vai ter um momento que nós iremos passar por momentos de perseguição. Daniel capítulo 12, versículo 1, fala sobre esse momento, um momento de perseguição que virá, que como nunca houve antes e que também nunca mais haverá depois disso. Então estude a palavra do Senhor, receba esta bênção na tua vida. E o que você está esperando? Toma posse da bênção que o Senhor preparou para você. Estude a Bíblia. Porque a Bíblia ela vai te conduzir a Jesus e Jesus vai te conduzir para a salvação. Estamos encerrando o nosso programa por hoje e até o nosso próximo programa. E que o eterno Deus continue te abençoando ricamente. E não se esqueça, busquem ao Senhor e escolha a Jesus.